Antes de entrarmos na aula de hoje sobre Hegel e sobre a filosofia do direito em Hegel, eu quero te fazer um convite. Eu estou com um curso, já que muitos alunos têm vindo participar, e que até o foco não é muitos alunos, mas ter aqueles alunos que vão ser trabalhados para o crescimento dentro da área da hermenêutica. Mas uma proposta hermenêutica diferente, onde vamos trabalhar uma hermenêutica filosófica, tá? Para depois adentrarmos a uma hermenêutica teológica. E aí fazemos uma relação entre a hermenêutica filosófica e a teológica para a construção de um pensar hermenêutico ainda mais reflexivo sobre o texto. E eu te convido a participar comigo. Está aí o banner para você ter mais informações e também está aí o telefone e o WhatsApp, né? Para você estar entrando em contato comigo. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todos. Vamos iniciar mais um momento juntos, mais uma aula, mais uma construção, mais um diálogo para nós adentrarmos mais uma vez dentro do campo da filosofia e dentro dessa proposta filosófica desse carnal que trata sobre a hermenêutica ser interpretação. Nós vamos falar hoje sobre Hegel. Na filosofia do direito, nós vamos estar falando sobre Hegel, ok? Então, o assunto de hoje é o Estado como verdadeiro fundamento da família e da sociedade civil burguesa e outros assuntos que nós vamos estar adiantando dentro da proposta da filosofia do direito em Hegel. Quando nós quando tratamos e quando abordamos sobre a filosofia do direito dentro da proposta hegeliana, ele vai ter muito direção, vai estar muito voltado, vai estar muito endereçado seus assuntos dentro da ótica e da proposta Estado, sociedade, certo? Burguês, vassalo, escravo, pessoas dominadas e os dominadores. Tá? Então a cidade e o campo, aquela é a sede que é a sede, né? É a propulsora desta industriosidade burguesa, segundo Hegel. A reflexão que se absorve e se consuma dentro dessa proposta é que se singulariza este como a sede da eticidade, tá? E que se assenta até na natureza como os indivíduos que medeiam a autoconservação na relação e as outras pessoas jurídicas e famílias daí vão se constituir os momentos ou até princípios ainda ideais a partir da qual vai se proceder um verdadeiro fundamento do Estado, mas sempre a eticidade vai partir da burguesia, tá? Na visão que Hegel reflete, observa sobre a sociedade. A demonstração científica do Estado, esse desenvolvimento da eticidade, que Hegel considera como imediata através da cisão de uma sociedade constituída civil burguesa, até o Estado, que vai se mostrar como um verdadeiro fundamento de ambos, e que somente nesse desenvolvimento vai ter uma demonstração científica de um conceito do Estado, é que vai estar propondo uma diversidade, uma proposta de várias entonações e sentidos, tá? Então o Estado, como o que na realidade efetiva é o primeiro, porque justamente no andamento do conceito científico do Estado vai aparecer o resultado, tá? E essa proposta vai conceder uma demonstração
como um verdadeiro fundamento que vai seguir que essa mediação através da sociedade civil burguesa e essa própria aparência do Estado como um resultado vai igualmente se suprimir, erguer dentro de uma imediatez. Por isso, na realidade efetiva, o Estado em geral é muito mais o que é primeiro, sendo que somente no seu interior é que a família, pela primeira vez, plenamente vai se formar e transformar em sociedade civil burguesa e vai ter uma própria ideia do Estado que vai lhe dirigir na sociedade burguesa como o desenvolvimento dessa sociedade, tá? Essa substância ética da sociedade, que vai até ser adquirida ou proposta a partir de uma forma infinita, que vai se conter dentro de si nos dois momentos seguintes. Então, essa diferenciação infinita até o ser dentro de si, sendo por si mesmo a propulsora dessa autoconsciência ou da forma dessa universalidade, é que vai surgir um cultivo de uma forma do pensamento. Justamente pelo que o espírito, em leis e instituições, na sua vontade proposta, vai tornar o objetivo efetivamente real como a totalidade orgânica. Assim, nós podemos dizer que o Estado ele se torna substância ética, consciente de si, a união dos princípios da família e da sociedade civil, a mesma unidade que na família muitas das vezes está como sentimento do amor e a sua essência, mas que ao mesmo tempo, mediante o segundo princípio do querer que sabe por si mesmo atua, vai receber a forma de uma universalidade e esta como determinações vão se desenvolver dentro de um saber para o conteúdo com um fim absoluto, com uma subjetividade, que essa se sabe dentro do que é proposta no aspecto da racionalidade. Então, o Estado, ele primeiro se configura no seu interior enquanto um desenvolvimento que vai se referir a si mesmo dentro de um direito político interno e de uma constituição em que o indivíduo particular, em sua relação com outro indivíduo particular, ele vai propor o direito político, tá, de se tornar externo à realidade interna. Então, com esses indivíduos particularmente, são apenas momentos do desenvolvimento da ideia universal de um espírito em sua efetividade. Essa, então, é a percepção que tem o Hegel sobre essas questões relacionadas à burguesia. Depois, ele falando sobre o direito político interno e a liberdade e a igualdade, ele vai falar o seguinte, que as categorias simples, na quais com frequência se resumem o que deveria constituir uma determinação fundamental, um fim último e até um resultado da Constituição, tanto se tornam a verdade e tanto mais há o defeito de serem essas determinações, antes de tudo, totalmente abstratas, fixadas nessa forma de abstração, que elas vão se deixar de realizar ou vão se estorvar em um concreto que a Constituição ou o governo em geral,
com o Estado, vai entrar em cenário de uma desigualdade, de uma diferença entre poderes governantes e os governados e as autoridades, as magistraturas, presidências e proponências dessa área. Então, o princípio consequente da igualdade vai rejeitar todas as diferenças e não vai deixar subsistir nenhuma espécie de ordenamento estatal. Nessa percepção é que Henrique vai dizer que essas determinações, sem dúvida, são as bases dessa esfera, enquanto são as mais abstratas, são também as mais superficiais. Justamente por isso, e facilmente, é que as determinações mais correntes vão interessar, pois ser consideradas ainda um pouco mais de perto, tá? Antes de tudo, no que vai se tocar à igualdade, à proposição corrente de que todos os homens são iguais por natureza. Então vai se encerrar o mal-entendido de confundir o natural com o conceito. E até vai se dever dizer que, por natureza, os homens são antes somente desiguais. Mas esse conceito da liberdade, como inicialmente, sem outra até determinação ou desenvolvimento, vai existir, tá? Vai se fundamentar a partir de um conceito da liberdade. Como inicialmente, sem até outra determinação ou desenvolvimento, vai existir enquanto tal, e essa subjetividade abstrata, como pessoa que se torna capaz de uma propriedade, essa única determinação abstrata da personalidade, vai constituir essa igualdade efetiva dos homens. Então, essa igualdade, esteja ela presente, seja ela homem, não somente alguns homens, como na Grécia, Roma, ela se reconhece como pessoa e se faz valer legalmente e se torna um expoente, tá? Pouco de natureza até, que antes que o produto e o resultado dessa consciência, dessa universalidade e avanço cultural dessa consciência, os cidadãos são iguais perante a lei. Encerram até uma auto-verdade, né? Mas que até vai se expressar essa auto-verdade em uma tautologia, pois ela só vai se exprimir nesse estado legal, em geral, que as leis vão imperar. Mas no que se diz respeito ao concreto, os cidadãos fora dessa personalidade só vão ser iguais diante de leis, no que, aliás, são iguais fora da lei. Então, somente a igualdade presente, aliás, ela casualmente, de qualquer maneira que seja, dessa riqueza, da idade, da força física, do talento, dessa habilidade, desse dever do concreto, é que vai fazer capaz de um igual tratamento perante a lei, com referência aos impostos e deveres militares e até um acesso ao emprego público, essa sanção penal, é que as leis mesmas, exceto no que concerne aquele estreito círculo da personalidade, vai pressupor situações iguais e desiguais que vão determinar as competências, os direitos desiguais que vão ser resultantes. Então, no que toca à liberdade, ela vai ser tomada mais precisamente de um lado, no sentido negativo, em oposição a esse arbítrio alheio e ao tratamento fora de lei, do outro lado, nesse sentido afirmativo até de liberdade subjetiva. Então, se torna dada
uma grande latitude a essa liberdade, tanto para o próprio arbítrio e atividade em vista, como até para fins particulares, quando no que se refere a uma reivindicação do discernimento próprio e da operosidade e a participação nos negócios universais, os direitos legalmente determinados, tanto privados como públicos, de uma nação vão se chamar as suas liberdades. Com isso, toda a lei é uma liberdade, pois ela vai conter uma determinação racional de um espírito objetivo e, portanto, um conteúdo da liberdade, e ao contrário, nada vai se tornar mais corrente do que a representação de cada um, que vai dever e que vai surgir de uma limitação e da sua liberdade em relação à liberdade dos outros, e de que o Estado vai se tornar a condição dessa limitação recíproca, e que as leis vão sentir limitações em tais representações, e a liberdade só vai ser apreendida com o bel prazer e com os arbítrios contingentes. Então, essa é a proposta hegeliana de uma liberdade dentro do contexto da sociedade e dentro da proposta da eticidade como pilares de uma execução e efetivação do direito relacionado ao ser na sociedade. Era isso que tínhamos para hoje aqui no seu canal Hermenêutica, Ser e Interpretação.